Números capítulo 32, versículos 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor: os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar, e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibom, Jazer, Ninra, Esbom, Eliale, Sebã, Nebo e Beom, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, desce esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. Queridos, eu quero pregar essa mensagem sob o seguinte tema: aquém versus além do Jordão. A primeira verdade desse advérbio aquém do Jordão é interesse pessoal. Ruben e Gade estavam interessados no gado. Ruben e Gade estavam interessados no seu trabalho. Ruben e Gade estavam interessados nos benefícios em que aquela terra, em que aquela região iria trazer para si e consequentemente para o seu gado. Eles não estavam interessados no novo, eles não estavam interessados, quem sabe, numa nova história de alcançar o todo de Deus. Eles tinham interesses pessoais. Muitas vezes eu e você somos atraídos para alimentarmos os nossos interesses pessoais. Muitas vezes eu e você somos roubados, entre aspas, pela cobiça, e isso gera um interesse pessoal exacerbado. Lutamos para conseguir atender esse interesse, e quando nós fazemos isso, nós ficamos aquém do Jordão para as nossas vidas. O todo de Deus não está aquém do Jordão, o todo de Deus está além do Jordão, mas muitas vezes o interesse pessoal acaba nos deixando aquém do Jordão. Se eu e você observarmos Josué capítulo 22, versículos 10 ao 34, nós vamos ver ali o relato do desentendimento entre eles. A tribo de Ruben e de Gade, tempos mais tarde, acabaram se desentendendo, fizeram guerra entre si, houve mortes, derramamento de sangue, e claro, ambas as tribos perderam, porque não alcançaram, porque não quiseram o todo de Deus. Queridos, não há como transbordar do Espírito Santo olhando apenas para si mesmo. Não há como transbordar do Espírito Santo olhando apenas para o próprio umbigo. Você quer o todo de Deus? Deixe os interesses pessoais à margem. Mas existe uma segunda verdade dentro deste aspecto, dentro desta esfera, deste contexto, desse advérbio aquém. Olha comigo versículo 5, por gentileza. Diz assim: disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, desce esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. Ai, você percebe? Ruben e Gade, eles dizem: nós não queremos o todo de Deus, Moisés. Moisés, nós estamos satisfeitos com o insuficiente. Moisés, percebemos ao longo de todos esses anos a assistência, a fidelidade de Deus em nos dar o maná, a assistência, a fidelidade de Deus em ser coluna de fogo durante a noite para que não morrêssemos de frio, em ser nuvem nos protegendo do céu para que não morrêssemos de calor. Nós entendemos tudo isso, Moisés. Mas Moisés, nós queremos ficar aqui, nós queremos ficar aquém do Jordão, Moisés. O insuficiente está bom para nós. Você está feliz com o insuficiente? Aquém do Jordão fica aqueles que estão dispostos a continuar alimentando e retroalimentando o insuficiente. Porque o suficiente de Deus, porque o todo de Deus, porque a grande promessa de Deus, porque um verdadeiro avivamento, como acabamos de cantar, está além do Jordão. Está além do Jordão.
Olha o que o Senhor Jesus Cristo nos diz em Mateus capítulo 21, versículo 42, Mateus 21, 42, Jesus diz assim: perguntou-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus está falando com os discípulos, com muitas outras pessoas, com muitos religiosos, e Jesus está dizendo: muitos me rejeitaram, muitos me rejeitam, muitos me desprezaram, muitos me desprezam. Quantas vezes eu e você, por mais que não saibamos, desprezamos o novo de Deus, desprezamos o melhor do Senhor, desprezamos a promessa total e absoluta, a promessa integral que não está aquém, mas além do Jordão. Amados, não há como transbordar do Espírito Santo desprezando sua pessoa e sua obra. Não há como transbordar do Espírito Santo desprezando os ministérios. Não tem como. Não tem como. Quem despreza fica aquém do Jordão. Existe uma terceira verdade dentro desse advérbio aquém. Olhe comigo, por gentileza, o versículo 7. Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Olha o que Moisés está respondendo para Rúben e para Gade. Moisés chega como líder e diz: por que vocês estão fazendo isso? Vocês não percebem que esta atitude de vocês pode e vai influenciar toda a nação, todo o povo hebreu, todas as demais tribos? Eram 12, Rúben e Gade representando cada uma, ficaram 10. Vocês não entendem que vocês vão desanimar o coração de todos os demais, das outras 10 tribos? Queridos, aquém do Jordão, fala no versículo 4, nós temos aqui o interesse pessoal. Aquém do Jordão fica aquele que despreza, no versículo 5, e no versículo 7, eu vejo que aquém do Jordão fica aqueles que não têm comprometimento algum com o todo de Deus. Rúben e Gade demonstram que não estão comprometidos com o todo de Deus. Rúben e Gade demonstram que não estão tão comprometidos com o melhor de Deus, que estava logo ali, logo à frente. E é interessante observar que Moisés, ao chamar a atenção deles, Moisés usa a expressão: por que vocês vão desencorajar? Desencorajar. Você já conviveu, já ouviu, já falou com pessoas que desencorajam você? Ah, mas eu quero, meu irmão, aquela minha célula está tão... vai piorar. Começou assim? Eu tenho experiência. A pessoa lá no trabalho, na empresa onde você trabalha, de repente, olha, a gente quer atingir uma meta, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É complicado. Complicado. O nosso país está atravessando uma grande crise de alguns anos, crise ética, moral, uma corrupção exacerbada em todos os campos, em todas as frentes. É impressionante, a corrupção não é só do poder superior, está em todos os níveis, está em todas as dimensões. Começa lá com aquele vendedor de cachorro quente, que se de repente você dá um dinheiro a mais, talvez ele não dê o troco. A corrupção está em todos os cantos do nosso país. Nós temos como igreja orar ainda mais por isso, para que Jesus repreenda este demônio. E de repente, a gente fala com algumas pessoas assim, dentro da área empreendedora: olha, aquele que não quebrou até fevereiro, você espera ouvir o quê? Não quebra mais. Mas a pessoa é tão negativa que ela diz: quebra em março. Aquele que não quebrou em fevereiro, quebra em março. É assim que Rúben e Gade estavam sendo repreendidos. Em razão disso, Rúben e Gade estão sendo repreendidos por Moisés. Vocês estão desencorajando. Meu amado, se alguém atravessar o seu caminho e desencorajar você para que você não passe o Jordão, repreenda isso em nome de Jesus. Vá a passos largos, firmes, e atravesse o Jordão. Sabe por quê? O todo de Deus está além do Jordão na sua vida. Olha o que Jesus diz a respeito disso no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, João 16, 33, diz assim, a palavra do Senhor: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus estava comprometido com o projeto do Pai. Jesus estava comprometido com a cruz, no meu e no seu lugar. Jesus estava comprometido com o todo. Ele estava comprometido.
Eu e você temos que olhar para o Senhor Jesus e estarmos comprometidos com a sua noiva, com a igreja, cuja qual sou eu, é você, somos nós. Não tem como transbordar do Espírito Santo sem estar comprometido com o todo do Senhor. Eu quero transbordar. Se você não está comprometido com o todo de Deus, não tem como. Quem não está comprometido fica aquém do Jordão. Mas agora eu quero migrar, quero sair desse advérbio aquém e quero imediatamente migrar para outro advérbio, além do Jordão. Diga comigo, além do Jordão. Diga, a minha promessa, a minha bênção, o meu milagre está além do Jordão, e é para lá que eu vou. Olha comigo o versículo de número 11, como eu falei no início, nós vamos usar alguns outros versículos, vamos nos dirigir a outros versículos para argumentar. Olha o versículo 11, certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi, com juramento a Abraão, a Isaque, a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. Um versículo riquíssimo. Além do Jordão, no versículo 11, eu vejo o cumprimento da promessa. Moisés está contra-argumentando a Rubem e a Gade. Moisés está dizendo o seguinte: Rubem, Gade, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Houve um tempo em que Deus falou ao meu coração para eu fazer uma seleção, para enviar determinados espias, para que os mesmos viessem fazer uma leitura da terra e me trouxesse uma forma de relatório, certo relatório, ainda que fosse verbal. E eu fiz isso, eu obedeci a Deus. Estes espias saíram, vieram, olharam a terra. Uns voltaram, a grande maioria voltou, trazendo notícias negativas. Mas Caleb e Josué trouxeram notícias boas. Eles verificaram, eles observaram que havia potencial na terra, e que a terra era boa, e que a promessa de Deus não falha. Mas o que me chama a atenção é exatamente essa reprodução verbal que Moisés faz aos ouvidos de Rubem e Gade. Moisés diz assim: a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. É Deus falando e Moisés reproduzindo. Deus fala. Sabia que Deus fala comigo? Sabia que Deus fala contigo? E quando eu olho para esse texto, eu vejo que o cumprimento da promessa estava prestes a ser executado em sua totalidade, a ser efetuado em sua totalidade. O cumprimento da promessa era que o povo passasse o Jordão. Além do Jordão é o cumprimento integral da promessa. Além do Jordão é o todo de Deus. Além do Jordão é vida. Além do Jordão é escrever uma nova história. Além do Jordão é fazer diferença numa sociedade corrompida. É eu e você fazermos diferença. Além do Jordão, porque o cumprimento da promessa não se dá aquém, mas se dá além. E que eu e você não sejamos como Rubem e Gade, que eu e você não aceitemos ficar aquém do Jordão, que eu e você tenhamos fé o suficiente, oração o suficiente, disciplina o suficiente, que venhamos compreender a pedagogia de Deus para atravessarmos o Jordão, ainda que venhamos passar por atoleiros, ainda que venhamos torcer o tornozelo, ainda que as águas deem até o nosso queixo mais ou menos. A promessa de Deus está além do Jordão. É isso que Moisés procura fazer Rubem e Gade entender, compreender. Olha o que Jesus diz em João capítulo 14, versículos 16 ao 18. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 ao 18, diz assim a palavra do Senhor: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Amados, o nosso pastor titular, o reverendo Osni, ele pregou esse texto algumas semanas atrás. Ele falou exatamente sobre isso, sobre o derramar do Espírito Santo, uma vida cheia e transbordante do Espírito Santo de Deus. E eu vejo quando Moisés reproduz isto aos ouvidos de Rubem e Gade, Moisés está dizendo: o cumprimento da promessa está às portas, mas não é aquém, é além do Jordão. Não tem como, queridos, transbordar do Espírito Santo aquém do Jordão.
O transbordar verdadeiro do Espírito Santo faz parte da promessa de Jesus para as nossas vidas, como verificamos em Atos capítulo 2, tantos outros versículos, tantos outros capítulos de Atos. Existe uma segunda verdade dentro desta esfera, dentro deste contexto, além do Jordão. Olha comigo o versículo 6, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor: porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra, e ficareis vós aqui? Não passa uma ideia de espanto? Parece que Moisés, falando com Ruben e com Gade, ele diz: deixa eu ver se eu entendi. Todas as demais tribos vão à guerra, vocês vão ficar aqui, é isso mesmo? Vocês não querem o todo de Deus? Estamos a um passo da promessa, vocês vão desistir? Vocês vão retroceder? Ou vocês ficarão estagnados neste lugar? Vocês estão satisfeitos com aquilo que é insuficiente? Amados, se além do Jordão nós temos o cumprimento da promessa no versículo 11, além do Jordão nós temos a plenitude no versículo 6. Parece que Moisés, ele pergunta: mas vocês não querem tomar posse da plenitude? Vocês estão satisfeitos com a metade? Vocês estão satisfeitos com o que vocês já receberam? Existe muito mais? Muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes nós ficamos satisfeitos com aquilo que produzimos para o reino. Muitas vezes ficamos satisfeitos com aquilo que fazemos dentro do projeto de Deus. E somos hábeis para nos justificar. Olha como o brasileiro é bom nisso. Qualquer coisa, mas ele tem uma justificativa pronta, ele é livre docente em justificativas, impressionante, impressionante. Se Jesus personificado chegar para alguém e dizer: olha, vem cá, eu quero falar com você sobre isso, sobre aquilo outro, a pessoa ouve e ela diz: Jesus, você tem que entender o seguinte. Jesus, você não está entendendo, Jesus. Não, vem cá, Jesus, você falou, agora falou. Olha, o que você não está entendendo é o seguinte, Jesus, eu não pude participar deste projeto em razão disso, em razão daquilo, mas ano que vem, ano que vem, Jesus, esse restinho de ano, não vai dar, mas ano que vem. Queridos, isso é característica, isso é atitude daqueles que ficam aquém do Jordão, porque além do Jordão existe plenitude. Ruben e Gade demonstram desarmonia com o restante do povo hebreu. Ruben e Gade demonstram uma falta de compromisso, como já vimos. Eles não estão em harmonia com o todo de Deus, e em razão disso, eles chegam possivelmente a assustar Moisés, que com muita maestria, com uma característica de liderança refinada, como um visionário, Moisés retifica toda a situação. A plenitude, queridos, está além do Jordão. A plenitude está além do Jordão. E existe uma última verdade dentro deste advérbio além, que está no versículo 7. Corre com os teus olhos comigo, por gentileza. Encontre o versículo 7, que diz assim, Números 32, 7. Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Quem deu a terra? Eu não ouvi. Quem deu a terra? O Senhor deu a terra. Assim é comigo, assim é com você. Deus nos dá. Deus nos dá. Queridos, além do Jordão nós temos o cumprimento da promessa, nós temos a plenitude e nós temos a herança. Repita comigo, diga herança. Olhe para quem está do seu lado e diga: você tem herança. Diga: você é um herdeiro, uma herdeira do Senhor. Só que o que eu e você precisamos entender é que essa herança não está aquém, mas está além do Jordão. Além do Jordão. A herança faz parte do cumprimento da promessa. Este direito transmitido, a herança é um direito transmitido. Deus transmitiu esse direito ao seu povo e disse: a terra de Canaã é de vocês, vão lá e tomem posse dela. E aí está algo bastante interessante para os nossos dias, para o contemporâneo. Deus não dá nada de graça. A terra estava ocupada. Deus disse o seguinte: agora vocês vão lá e falem que a terra é de vocês. Você sabia que tem muitas pessoas que estão ocupando lugar que não é deles, é teu? Você sabia disso? Tem muita
muitas pessoas que estão no seu lugar. Talvez porque você esteja aquém. Talvez porque você não esteja tão ousado, tão desejoso de cruzar, de passar o Jordão. Você sabia que quando nós ficamos aquém, o diabo vence sobre as nossas vidas um dia? Se ele permanece, se ele consegue nos manter estagnados aquém do Jordão uma semana, 15 dias, um mês, 6 meses, um ano, é exatamente o prazo que ele vence sobre nós. É um dia a mais para o diabo, são 2 meses a mais para o diabo, são 6 meses, são um ano. Por isso que muitas pessoas às vezes, tem 3 anos, tem 5 anos, tem 10 anos que eu estou nesta vida, porque você está aquém. O todo de Deus não está aquém, o todo de Deus está além. Além do Jordão é a minha herança, é a tua herança, é a nossa herança. Olha o que Jesus diz em João capítulo 18, versículo 36. João capítulo 18, versículo 36, Evangelho de João 18, 36, diz o seguinte: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus disse para Pilatos: eu não tenho herança aqui, a minha herança está além, a minha herança está à minha frente, a minha herança não está neste cosmos, nesta terra, neste ambiente. Assim é a minha e a sua herança, não está aquém do Jordão, está além do Jordão. Queridos, onde você está? Aquém ou além do Jordão? O deserto é estéril, o deserto não é moradia nossa, paradeiro nosso. O deserto é forja, é disciplina, é pedagogia, é ensinamento. Há um Jordão a ser passado, a ser cruzado. E eu e você precisamos, em nome de Jesus, estabelecer isso como meta, como alvo, como objetivo. Não ficarmos mais assistindo, como Rúben e Gade assistiram as demais tribos passarem, mas nos misturarmos a eles e passarmos o Jordão com eles, porque o todo de Deus está além do Jordão.